Senhoras e senhores deputados, deputadas, bem-vindos à nossa sessão desta quinta-feira, a TVAL, Rádio Digital, os cumprimentos a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e comunico aos senhores deputados e deputadas de que a ata foi encaminhada aos respectivos gabinetes e essa presidência a dá como aprovada. E da mesma forma, o expediente da nossa sessão de hoje, ela foi distribuída eletronicamente. Não apenas um pequeno apagão, né? Isso faz parte da rotina. Senhores deputados, nós entramos então agora de imediato em breves comunicações e nós temos orador inscrito, o deputado Lucas Neves. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente, deputado Padre Pedro, deputado Altair, muito bom dia a todos. Eu venho a esta tribuna hoje para chamar a atenção deste parlamento, para chamar a atenção do Estado de Santa Catarina, para o grave momento, deputado Altair, que nós estamos vivendo na fruticultura do Estado, especialmente na produção de maçãs, em virtude do forte granizo que nós tivemos no final de semana que se passou. Eu separei algumas imagens e eu gostaria de mostrar a vocês o que nós tivemos de resultado do granizo bastante intenso no final de semana que passou, final de semana de Páscoa. Não é neve, isso aí é em São Joaquim, mas não é neve. Vejam a situação dos pomares de maçãs, as telas que servem para proteger os pomares do granizo, muitas delas não aguentaram o peso do granizo e cederam. Isso aí são os danos nas frutas, na maçã, a quantidade de gelo que caiu e que prejudicou de sobremaneira os nossos pomares. Isso seria muito bonito se fosse uma neve durante o inverno, mas da maneira que vem o granizo, prejudicando desta maneira que vocês estão vendo, as nossas maçãs, que são referência de qualidade no Brasil, temos indicação geográfica da Fuji, e em virtude desse granizo nós temos hoje uma situação bastante grave. Num levantamento prévio feito pela EPAGRE essa semana, nós chegamos a um montante de 15 milhões de reais de prejuízo aos produtores, aos fruticultores, especialmente os fruticultores que tem lá o seu pequeno pomar que garante a subsistência do ano inteiro para aquela família. Um prejuízo sem tamanho para os pequenos produtores. 15 milhões de prejuízo. Diante disso, nós precisamos, deputado Altair, fazer uma grande mobilização, porque não é de hoje que nós temos grandes demandas da fruticultura. Santa Catarina corresponde à metade da produção produzida no Brasil. Metade da produção de maçãs do país é de Santa Catarina. E cerca de 90% das áreas plantadas no estado estão na Serra Catarinense, bastante afetada por esse granizo no final de semana. E a grande locomotiva disso tudo é o município de São Joaquim, que tem na maçã, que tem na fruticultura, a sua grande força econômica, mas que diante de uma situação como essa, do granizo, tem a sua economia duramente afetada. O Boava, Invernadinha, que foram as comunidades mais afetadas com isso, hoje sofrem, contabilizam os prejuízos, literalmente catando maçã no chão, estragada, que não serve para mais nada, sofrendo.
não bastasse a dificuldade que os nossos produtores rurais têm para produzir, para escoar a produção, para conseguir comercializar, ainda tem que enfrentar essas condições climáticas cada vez mais adversas que prejudicam em muito a produção. É urgente o aumento das linhas de crédito para cobertura. Deputado, apenas 20% dos pomares em Santa Catarina tem cobertura antigranizo, tem tela antigranizo. Então não dá para aceitar que nós não tenhamos um incremento maior nas linhas de crédito para que o pequeno produtor especialmente possa ter a oportunidade de cobrir o seu pomar e diminuir as perdas diante de um granizo como esse que aconteceu no final de semana. Me conceda uma parte. Deputado Lucas Neves, quero lhe parabenizar por trazer esse tema tão importante aqui para casa e dizer que quero me solidarizar com os produtores, com o teu trabalho como deputado da região serrana. Eu, como técnico agrícola, tenho muitos amigos, né, produtores de maçã que me ligaram desesperados, chorando, porque se vai a história de uma safra, é custeio, é renegociação de dívida, é uma situação muito lastimável. Me coloco à disposição de Vossa Excelência, né, no que for preciso fazer, para que nós possamos ajudar esse setor tão importante para a economia de Santa Catarina, para a saúde e também para o turismo. O turista também vai para a região de São Joaquim, também para ver a uva, ver os pomares de maçã. E a gente sabe que já existem novas tecnologias à disposição, canhões, inclusive em Chapecó, o prefeito João Rodrigues está fazendo investimento em 5 unidades para proteger todo o interior do município, que automaticamente também protege toda a cidade, com os canhões que eles identificam as chuvas de granizo e eles disparam automaticamente, dando total segurança. Inclusive, eu tive a oportunidade de disponibilizar uma das emendas parlamentares e nós podemos aqui em conjunto fazer inclusive uma campanha aqui entre os colegas, cada um destinar uma emenda parlamentar, custa menos de R$500 mil, né? E a prefeitura pode instalar em todo o município de São Joaquim, possibilitando dar segurança aos produtores que trabalham com pomar. Tecnologia já certificada, muito usada na Europa, e eu tenho certeza que é por aí o caminho. Por isso, deputado Lucas Neves, meus parabéns, né? Até desculpa que tomar um pouco o tempo da sua fala, mas eu quero aí parabenizar por estar defendendo a região serrana, defendendo quem trabalha e produz, os nossos produtores, os nossos fruticultores. Deputado, a maçã movimenta R$1,5 bilhão todos os anos em Santa Catarina. O mínimo que nós podemos fazer nesse momento além de garantir, incentivar o aumento das linhas de crédito e a facilitação para os pequenos produtores obterem a cobertura para os seus pomares, precisa também ter um socorro em momentos como esse, porque os pequenos produtores são os que mais sofrem. Desses R$15 milhões em perdas, os mais afetados são os pequenos produtores. Nós estamos falando de mais de 2.000 produtores de maçã em Santa Catarina, e a maioria são pequenas propriedades. E são estes que hoje sofrem mais, diante de uma adversidade como essa do final de semana. Já existe a intenção de se fazer o programa estadual de prevenção de granizo, mas a gente precisa avançar nisso. Os canhões, hoje utilizados em alguns municípios, são muito exitosos na sua função, e a gente precisa sim, e eu fico muito feliz de saber que o senhor é um incentivador também desse equipamento, dessa tecnologia, para que nós possamos ampliá-la e garantir que, além da cobertura dos pomares, das telas de proteção, nós tenhamos também a possibilidade de instalação dos canhões antigranizo nos municípios e, paralelo a isso, um apoio maior aos nossos fruticultores, para que situações como essa do final de semana não sejam
duramente sentidas, como tem sido nos últimos dias, pelos nossos produtores de maçã de Santa Catarina, que, volto a dizer, o estado que mais produz maçã no Brasil é Santa Catarina, o município que mais produz maçãs em Santa Catarina é São Joaquim, e qualquer adversidade como essa do granizo afeta diretamente a economia de um município inteiro, de uma região que tem na maçã a sua grande fonte de economia. Eu quero aqui reforçar e convidá-lo, deputado, a criarmos aqui nesta casa, de maneira prática, uma frente parlamentar em defesa da maçã de Santa Catarina, em defesa dos nossos fruticultores que produzem maçã no estado, para que a partir dessa frente possamos discutir, junto ao governo, a ampliação das linhas de crédito, só mais 30 segundos para concluir, por favor, a ampliação das linhas de crédito para cobertura, a ampliação dos incentivos, do apoio, do socorro aos pequenos produtores diante de momentos como esse, e também a implementação de novas tecnologias, como é o caso do canhão antigranizo. Precisamos discutir, precisamos incentivar o governo a, de fato, colocar em prática ações que socorram os nossos fruticultores. Mais um minuto, deputado. Muito obrigado, presidente. Que socorram os nossos fruticultores nos momentos em que eles sentem maior o problema e a dor de ver o seu pomar devastado por um granizo que vem de uma hora para outra, sem avisar, e que traz um prejuízo sem tamanho, deixando um rastro, não só de destruição, mas de dor, de lamento, de prejuízo econômico. Eu reforço aqui o meu compromisso com os produtores de maçãs de Santa Catarina, de trabalharmos juntos em defesa dessa cadeia produtiva. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Lucas Neves, nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações, entramos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL, nós não temos nenhum orador inscrito. Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD e PRD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, Bloco Podemos, Republicano e Novo, PP, abdica da manifestação, e o PDT da mesma forma. Assim, nós encerramos o horário destinado aos partidos políticos. E esta presidência, na ordem do dia, encaminha o requerimento de número 1257, iniciativa deputado Alex Brasil, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Esporte informações acerca da disponibilidade de um ginásio para o Campeonato Brasileiro de Hóquei Indoor. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo em votação, está aprovado. E esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de 377 a 387, e esta presidência comunica que defere, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos: requerimento 1229 a 1256. Está encerrada a ordem do dia. Antes de encerrar a presente sessão, esta presidência tem em suas mãos o encaminhamento do deputado Altair Silva, pedindo a suspensão da presente sessão para a manifestação da diretora-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, senhora Vanessa Cristina Melo Randing,
para apresentar a entidade, enfatizando o Dia Mundial dos Escoteiros, celebrado no dia 23 de abril. Esta presidência, então, suspende a sessão para a manifestação da senhora Vanessa Cristina Melo, solicitada pelo nosso deputado Altair Silva, com a palavra por até 10 minutos. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma honra ter esse espaço para o movimento escoteiro de Santa Catarina. Agradeço o deputado Pedro por oportunizar esse momento e principalmente ao deputado estadual Altair por favorecer esse momento tão importante para os escoteiros de Santa Catarina. Nós somos um movimento, deputado, que nós somos o maior movimento de jovens no mundo. Já somos mais de 200 milhões de jovens adultos que participam desse movimento por adesão voluntária. Todos os adultos que participam diariamente à frente de atividades com os nossos jovens são voluntários. No Brasil, nós somos aproximadamente 100 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos, atuando no movimento de educação não formal, onde o nosso trabalho é contribuir com a família, com a sociedade, na formação e no desenvolvimento dos nossos jovens, na área de intelectual, social, afetiva, intelectual, física e no caráter. Algo que a gente sabe que nós precisamos consolidar uma base forte nas nossas crianças e nos nossos jovens. Como a gente conversava hoje pela manhã e tratávamos de ouvir o Marcos, o Calai, narrando parte da sua história durante a sua vida escoteira quando jovem. E o quanto esse movimento impulsiona. Aqui nessa casa temos vários deputados que também foram escoteiros quando criança. E tudo isso contribui para a formação dos nossos jovens e crianças na nossa sociedade. E essa casa tem um papel muito importante para os escoteiros de Santa Catarina. Como o próprio deputado Altair da Silva ofereceu há alguns anos uma emenda parlamentar para o grupo escoteiro em São João Batista, que isso impactou numa ação na sociedade que se desdobra em uma sede para esse grupo escoteiro, mas onde acolhe não somente o grupo escoteiro, acolhe o Conselho da Criança e do Adolescente em suas reuniões, acolhe a própria comunidade quando precisa reorganizar alguma ação comunitária e também acolhe todos os escoteiros de Santa Catarina na formação dos adultos e lugar para os jovens acampar. Este ano mesmo nós teremos cursos que virão adultos do estado inteiro, deputado. Mais de 200 adultos que farão formação para melhor atender os nossos jovens lá na sede que o senhor favoreceu com a sua emenda, no Grupo Escoteiro São João Batista. Então, para nós, no Movimento Escoteiro, todo o espaço que promove melhor atendimento das nossas crianças, com certeza, faz com que nós, enquanto sociedade, temos a crença de construir um mundo e uma sociedade melhor e mais justa. E para a gente poder contar com vocês em vários aspectos, abrindo as portas do patrimônio público, para que a gente possa realmente ter a ação direta com os nossos jovens, como o próprio deputado Fernando Krelling, no início desse ano, nos ajudou com o Grupo Escoteiro Pedra Vermelha, em Itapiranga, no ESC, onde eles estavam perdendo sua sede, que era num local do Estado, e conseguimos, pela ajuda da casa, reorganizar esse local de atendimento do Grupo Escoteiro. Então, nós temos várias pessoas engajadas. Nós temos diversos espaços públicos que, ao fim de semana, o senhor sabe, ficam fechados. E eles podem, com certeza, atender os jovens, porque o objetivo, ele tem um encontro, que os nossos jovens tenham atividades úteis, que fomentem eles sendo sujeitos ativos, úteis e praticando uma melhoria na sua sociedade. E a gente sabe que os garotos, meninos, meninas, adolescentes, tendo um espaço para que possam construir e produzir algo útil na nossa sociedade, com certeza vai reverberar em melhores
ações no seu futuro próximo, que é na sua fase adulta. Para a gente também é muito importante ter essa oportunidade de comunicar que nós temos 2 campos escoteiros. Hoje, na verdade, um campo escoteiro em Xaxim, onde ele tem uma estrutura que atende todos os escoteiros de Santa Catarina. Às vezes a gente pensa que é um universo muito pequeno, mas nós não temos um universo muito pequeno, nós temos uma conexão de pessoas muito grande. E esse campo escoteiro, ele atende toda a comunidade do Oeste, mas atende toda a comunidade de Santa Catarina. Eu mesma já tive, mesmo sendo de Joinville, já tive a oportunidade de ir acampar lá com os nossos jovens. E a gente sabe que cada vez mais a gente está escasso de espaços de terra. E a gente sabe o quanto é necessário o contato com a natureza, o contato em estar perto desses lugares para nossas crianças e jovens. Cada vez mais eles estão restritos a lugares muito pequenos. E nesse espaço, onde jovens acampam, onde nós recebemos pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná e de vários lugares do Brasil, eles sempre têm um apoio do poder legislativo e executivo. Nós não conseguimos ser uma organização estéril dessas relações. Vocês são muito importantes para a gente, deputado Altair, e a gente continua contando muito com o senhor e com todos vocês. Até aproveitando a oportunidade para agradecer ao senador Amin, que durante o ano passado teve um papel fundamental conosco, tendo uma reunião com o procurador do Estado, o doutor Vicari, porque nós estamos num processo de um campo escoteiro, o campo escoteiro Paulo dos Reis, que já é de conhecimento de vocês, até porque, bom dia, até porque todos vocês assinaram, né, e nós agradecemos isso, um trabalho apoiando os escoteiros no campo escoteiro Paulo dos Reis, aqui de Florianópolis. Esse campo nós construímos há 50 anos. Ele acolhe mais de 5.000 voluntários do estado de Santa Catarina, realizando formações, acolhem todos os escoteiros de Florianópolis, São José, Palhoça, e do estado e do mundo. Lá nós tínhamos um selo internacional de campo sustentável, onde organizávamos oficinas para jovens do Brasil inteiro. E hoje esse campo, neste momento, né, não faz parte da nossa estrutura, mas a gente tem certeza que essa casa vai olhar e acolher as necessidades da gente ter um espaço de formação, um espaço que acolhe os nossos jovens. Até porque a gente precisa recordar que o espaço de infância é muito pequeno, e a deputada, que é a presidente do Conselho de Educação, sabe disso. O espaço de infância de todos nós é um espaço muito curto, mas que carrega um baú de memórias muito importante. Tem esse menino ali, a mãe sabe o quanto a vida dessa criança passa rápido, mas o quanto isso impacta na vida de todos nós. E aí eu falo isso porque várias pessoas que estão nessa casa já foram escoteiras e hoje ocupam espaços extremamente importantes na nossa sociedade. Elas fazem a legislação de um estado, de um município, elas ocupam espaços políticos, de políticas públicas sociais muito importantes. Até mesmo a deputada que agora recente passou pela casa, Vanessa da Rosa, a gente esteve muito conversando sobre isso, e o Alexander, que trabalha com ela, foi meu próprio escoteiro. Então, a gente vê o quanto a gente pode contribuir com a ação do mundo, e o quanto a gente impacta. Hoje mesmo a gente estava fazendo um vídeo, e uma pessoa aqui da casa falava que quando escoteiro sua mãe costurava, o quanto isso impactou. Essa semana também, o menino, que agora é homem, vereador, que já esteve nessa casa, Caê Martins, nós conhecemos ele muito pequeno, como o próprio Jardel, que está aqui com as suas meninas, e o próprio deputado Altair, que falava da sua filha médica, o quanto gostava de organizar. Então, essas crianças, elas crescem muito rápido. Essas crianças, esses jovens, se tornam pessoas ativas na nossa sociedade, ocupando funções estratégicas, podendo fazer escolhas. E nós temos uma promessa e uma lei que a gente não faz para os outros. A gente faz para a gente, sabe, deputado Sérgio? A gente faz para que a gente possa sempre ter um guia, um direcionamento. Ah, mas às vezes eu conheci alguém que escorregou. Mas às vezes a gente está numa bússola, num caminho, com o GPS, a gente pode também se perder.
mas a gente olha para a nossa lei, a gente olha para a nossa promessa e a gente sabe reconduzir as nossas rotas. Então, hoje, no dia do escoteiro, que foi ontem, um dia mundial, que celebra mais de 200 milhões de escoteiros no mundo, nós estamos aqui para agradecer essa casa por tudo que já fizeram, mas para reafirmar um trabalho juntos, dentro de uma sociedade, que podemos construir espaços que já estão prontos, públicos, abrir esses espaços para que organizações assim como a nossa, mas hoje em específico, para os escoteiros, possam acolher muito mais crianças, muito mais jovens, podendo contribuir na educação não formal desse grupo. Nós queremos que os nossos jovens tenham o seu autodesenvolvimento, que eles escolham na sua vida, a partir das suas experiências, que eles possam ser o que eles quiserem. Mas quando eles desejarem ter a sua profissão, quando eles desejarem fazer as suas atividades, eles façam muito bem feitos, pautado em ética, pautado no valor e pautado no bem comum. Então, hoje, o nosso agradecimento, em nome do deputado Altair, agradeço a todos da casa, mas principalmente o nosso carinho, o nosso parabéns a todos os escoteiros de Santa Catarina. Em Santa Catarina, nós somos mais de 11 mil escoteiros, mais de 5 mil adultos voluntários que todos os sábados dão do seu tempo para construir essa possibilidade. Brunner fala, né, um profissional de educação, um pesquisador de muito tempo, ele fala que o nascimento de uma criança é o nascimento de um mundo possível. Então, quando a gente fala que a gente está à frente de cada criança, ter a crença nessa criança, nesse jovem, nessa sociedade que a gente vive, é ter a crença que em cada um de nós há um mundo melhor que a gente pode construir. E é isso que nós, do Movimento Escoteiro, acreditamos, que todos os sábados, em todas as atividades, nós podemos, junto com os nossos jovens, com os nossos adultos, construir uma sociedade melhor. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, e a todos os jovens, a todas as famílias, e a todos os adultos, o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso sempre alerta. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência, proponente da vinda da senhora Vanessa Cristina a esse Parlamento. Com a palavra. Eu quero agradecer a Vanessa, que é a nossa presidente do movimento dos escoteiros em Santa Catarina, veio lá de Joinville, saiu essa madrugada para estar aqui, né? E que lindo, né? Uma mulher liderando esse trabalho, né? Juntamente com a sua vice-presidenta, né? Que é da cidade de Brusque, junto com o Jardel, que é vereador em São João Batista, meu conterrâneo, somos natural de Major Gersino, né, Jardel? E hoje o Jardel é vereador de São João Batista, cidade que eu fui criado. Deputada Luciane Carminati, nós que moramos em Chapecó, você sabe da importância que tem o movimento escoteiro lá na nossa cidade. E quão lindo é quando a gente vê essas pessoas, né? Eu me desculpe a palavra, não sei se é a correta, fardadas, né? Ou com uniforme, agora a palavra mais correta, de escoteiro, porque a gente sabe que é trabalhar pelo bem comum, é trabalhar pela formação humana, pelo caráter humano, né? E a criança que os meus 2 primeiros filhos participaram do movimento dos escoteiros, agora tem uma filhinha que vai chegar o momento dela também, e eu tenho certeza que fez uma diferença enorme para adquirir vocação, para gostar do estudo, gostar da natureza e principalmente gostar de viver em grupo, trabalho em comunidade. Então, quero aqui agradecer nessa oportunidade, né? O vereador Jardel solicitou e a gente está aqui junto com vocês comemorando o Dia Mundial do Escoteiro, e queira Deus, né, que esse movimento se perpetue pela eternidade, continue crescendo cada vez mais, formando a nossa gente, para que, através da boa formação, né, se nós queremos melhorar o mundo, não tem outro caminho do que investir na formação, né, no caráter da nossa gente,
para que nós possamos ter pessoas preparadas para cumprir uma grande missão nesse plano. Então, meus parabéns, muito obrigado. Estou muito feliz por estar vivenciando esse momento com vocês. Muito obrigado. Deputada Luciane Carminati. Bom dia aos meus colegas deputados, deputado Altair, deputado Sérgio Mota e também Lucas, nosso presidente, Padre Pedro, e um bom dia bem especial a você, em nome de toda a direção aqui presente. Eu fiquei muito feliz com a sua manifestação, porque ela é muito carregada de sentido. As mulheres sabem bem o que é gerar um filho e sabem muito bem, com respeito a todos os homens, né? Mas sabem muito bem o valor que se dá para a primeira infância, para o cuidado com o crescimento, o desenvolvimento dos nossos filhos. Eu admiro muito o trabalho que os escoteiros exercem, porque ele está carregado de alguns sentidos que eu acredito, acho que o padre também, o deputado Altair, Sérgio Mota, que é o sentido de trabalho em equipe. Acho que isso mostra para nós que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, mas que nesse trabalho de equipe tem que haver regras, limites, comportamentos aceitos. Acho que o escotismo faz isso. E nessa última legislatura, eu aderi à União Parlamentar dos Escoteiros do Brasil, que é uma união de parlamentares que apoiam os escoteiros. Então, com muita alegria, eu também estou aqui para fazer esse registro, parabenizá-los e também desejar muito sucesso nessa caminhada. Eu fico muito feliz de ver mulheres também, como disse o deputado Altair, protagonizando, liderando esses espaços, porque é o nosso lugar em todos os lugares. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, ao deputado Altair, que fez o convite. Obrigada. Muito bem. Feitas as manifestações, o deputado Altair já está solicitando para fazer um registro aqui à frente, né? Então, em nome do nosso Poder Legislativo, deputado Altair, nós agradecemos este momento importante, né, da presença dos nossos escoteiros, na pessoa da Vanessa, presidente, que traz aqui, relembrando o dia do escoteiro, dia de ontem, dia 23, né? E esse momento de partilha, acho que é este momento assim, altamente, que você traz uma palavra de esperança, porque junto com a organização, a motivação que é transmitida e vivenciada pelos escoteiros, ela é também fundamental na motivação da vida e da caminhada de todos nós. Então, a presença de vocês sempre é um momento de a gente construir ações, né, de solidariedade, de fraternidade e cultivar a esperança na caminhada e na vida da gente. Então, parabéns por esse bonito trabalho que vocês realizam, fazem em muitos dos nossos municípios, né? São mais de 200 milhões de escoteiros, né? E aqui em Santa Catarina, 11... então é um número alto, né, de pessoas que estão envolvidas e que são presença de esperança e de alegria em nosso meio também, né? Então continue com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Muito obrigado e pode utilizar um minuto aí para a sua despedida também, Vanessa. Então, aproveitando esse minuto, né, eu gostaria de registrar também, deputada, que nós somos mais de 11 mil famílias dentro do movimento escoteiro. Então, nós impactamos muitas vidas e uma comunidade muito grande dentro desse estado. E nós somos hoje 44% mulheres, 48% mulheres no estado de Santa Catarina. E pela primeira vez nós temos uma diretoria, onde a diretora-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, mais de 100 anos,
Pela primeira vez, nós somos a primeira mulher presidente da instituição e a primeira mulher vice-presidente da instituição. Então, nós acreditamos que tudo isso é fruto de pessoas que acreditaram, que sonharam, que viram que meninas poderiam fazer parte de um movimento de mais de 100 anos que foi pensado para homens. Então, e a gente foi construindo um movimento com uma sociedade atual. O escotismo, ele tem esse poder de acreditar, de sonhar e de se reinventar para as crianças de hoje, não para as crianças de 1900. Pode se posicionar. Reaberta a presente sessão e esta presidência, antes de encerrá-la, convoca outra solene para as 19 horas para a concessão de título de cidadão catarinense. Está encerrada a presente sessão.